Nesse momento você não vai conversar com seu amigo, com a sua amiga do lado. Nesse momento você vai pegar o seu celular e vai guardar. Nesse momento você vai buscar força no Senhor para estar atento àquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Nesse momento você vai estar orando pelo pastor, que é um pastor limitado, pecador, totalmente dependente da graça do Senhor. Amém? É um prazer imenso estar com vocês. Eu agradeço ao pastor Eduardo. Eu ia chamar ele pelo herói da fé, mas... Grande Sansão. Eu estou muito feliz por estar aqui. Trago um beijo santo da minha esposa. Ela não pôde estar aqui porque nós estamos tendo o Congresso dos Adolescentes. E nós lideramos os adolescentes por 8 anos. O pastor falou que eu ainda estava liderando, mas eu deixei esse ano a liderança dos adolescentes. Deus tem colocado no nosso coração um desejo, e nós estamos orando para perceber se é apenas um desejo da nossa carne ou uma vontade do coração dele. Trago também um beijo da nossa igreja, a Igreja Batista do Parque São Basílio. Eu sempre penso, quando as pessoas escutam o pastor de São Basílio, pensam que eu sou um pastor católico. Ainda que São Basílio, por ser santo, homem de Deus, foi uma graça. Então vamos à palavra de Deus. O tema que vocês escolheram é um tema propício, necessário aos nossos dias. É um tema com o qual nós precisamos nos apegar em reflexão, buscando no Senhor entendimento, para que nós possamos constantemente entender que nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros, que nós não somos daqui. Então, vamos ler a palavra de Deus, Hebreus 11, a partir do 8, e vamos procurar pensar, refletir, buscar em Deus a partir do versículo 13 até o 16. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se ao lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada de idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, Abraão, já sem vitalidade, velho, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia do mar. Todos eles viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Aqueles que dizem que são peregrinos mostram que estão indo para uma pátria. Aí o 15 diz: se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperaram eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus dele e lhes preparou uma cidade, lhes preparou um lugar. Amém? Podia parar aqui e ir embora. Queridos, o livro de Hebreus, esse contexto do capítulo 11,
Abraão falando sobre a importância da fé. É Abraão trazendo aos hebreus, Abraão, é o autor de Hebreus trazendo aos hebreus a importância da fé. Não se sabe quem escreveu o livro de Hebreus, mas o autor, ele foi bem criterioso nesse capítulo, trazer a importância dos hebreus manterem a fé. Ele foi bem enfático em trazer para os hebreus a necessidade deles permanecerem. Mas por que, pastor? Porque esses hebreus, eles estavam começando diante da luta, diante da perseguição, diante da dificuldade, diante da dor. A pergunta é: você tem dor? Você tem dificuldade? Você é perseguido? Então, esse texto de Hebreus 11 é para você, dizendo: mantenha a fé. E o autor, ele vai dizendo que a fé é o firme fundamento pelo qual nós esperamos aquilo que nós não vemos. E ele vai trazendo uma exposição até que ele chega ao versículo 8, quando ele fala a respeito do nosso pai Abraão. E aí ele fala: olha, ele saiu de onde estava para ir para um lugar que ele não sabia onde era. Ele saiu de onde estava, um lugar onde ele estava com a família dele, com as suas riquezas, e Deus mandou ele para um outro lugar, dizendo: olha, eu vou fazer de você uma grande nação. Olha, eu vou te dar um descendente pelo qual todas as famílias da terra serão abençoadas. E ele vai trazendo ênfase na fé, e ele diz: olha, a Sara, esposa dele, ainda que com idade avançada e estéril, pela fé teve filhos. Ele fala: o próprio Abraão, junto com ela, gerou esse filho, sendo já de idade. E aí o versículo 13 diz: todos eles viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. É igual aquela música que diz que quem tem promessa não morre. Uma heresia. Eles morreram sem receber aquilo que lhes tinha sido prometido. Querido, isso é para você colocar no seu coração, que quando você estiver doente e vier um crente sem conhecimento da palavra falar para você que você não tem fé, você lembrar que o nosso pai Abraão, ele morreu sem receber aquilo que lhe havia sido prometido. Isso é para quando você receber um diagnóstico que você não queria receber, e as pessoas declararem que você não tem fé, você falar: o meu pai Abraão, ele morreu sem receber o que lhe havia sido prometido. E a Bíblia chama ele de o pai da fé. Interessante, né? Aí diz que esses homens e mulheres, eles viram de longe, mas só que eles não chegaram a tomar posse daquilo que eles viram. Abraão saiu de onde ele estava e foi para Canaã, mas só que Canaã não se tornou dele como posse, como algo que ele pudesse falar: esse chão que eu estou pisando é meu, eu tenho a escritura dele. E logo depois veio o filho dele, Isaque, e logo depois veio Jacó, e todos eles viveram nessa terra, Canaã, sem poderem dizer: olha só, eu tenho aqui a escritura dizendo que passaram para nós por certo valor esse lugar onde nós estamos.
E aí a palavra de Deus diz que eles, vivendo ali onde eles estavam, eles reconheciam que eles eram naquele lugar que Deus prometeu. Aqui, ó, naquele lugar que Deus prometeu para eles, eles viveram ali como peregrinos. Eles viveram ali como estrangeiros. E assim, eles falaram por meio da vida deles, que eles não estavam buscando uma propriedade terrena. A Bíblia diz que eles mostraram pela vida deles que eles não estavam buscando algo desse mundo, mas que eles estavam buscando algo que era para além daqui. Eles estavam buscando uma pátria, eles estavam como um estrangeiro buscando aquilo que eles sabiam que era muito melhor do que uma grandiosa terra no Oriente Médio. E aí diz, se estivessem pensando na terra de onde saíram, se estivessem pensando em Ur dos Caldeus, era muito fácil. Queridos, o autor de Hebreus está falando o seguinte: olha, se Abraão, que contou a história para Isaac, que contou a história para Jacó, se eles estivessem pensando que nós estamos aqui como estrangeiros, como peregrinos, e estamos indo para casa, se eles estivessem pensando de onde eles haviam saído, era muito fácil eles voltarem para Ur dos Caldeus. Mas o autor diz que não era assim. Em vez disso, eles esperavam um lugar melhor. Em vez disso, eles esperavam algo muito melhor do que Ur dos Caldeus. E Ur dos Caldeus era uma cidade desenvolvida. Ur dos Caldeus era uma cidade estabelecida. Ur dos Caldeus era um lugar muito melhor em termos de estrutura e infraestrutura do que Canaã, que eles estavam ali. Em Ur dos Caldeus, eles poderiam habitar em lugares melhores. E lá em Canaã, eles estavam em tendas, sempre prontos para se levantar de um lugar e ir para o outro. E aí o escritor diz, eles viviam assim porque eles, pela fé, eles tinham plena convicção de que nós não vamos voltar para Ur dos Caldeus. Nós temos uma pátria com alicerce muito bem estabelecido para a qual nós iremos. E aí nós voltamos ao fato de que a palavra de Deus diz que eles morreram sem experimentar isso, no sentido de que nós pensamos sempre assim, em experimentar prosperidade, em experimentar uma vida sem doença, em experimentar um casamento sem problema, em experimentar filhos que não dão problemas, em experimentar uma economia que está sempre tudo bem. Queridos, nós que somos da fé, nós não vivemos assim. Nós caminhamos nessa trajetória terrena sempre visualizando, sempre vislumbrando que nós temos algo muito melhor. Nós temos algo muito melhor do que uma economia estabilizada. Nós temos algo muito melhor do que uma saúde de ferro. Nós temos algo muito melhor do que uma vida sem problemas. Nós temos algo muito melhor do que morar num bairro que não tem violência. Nós temos uma expectativa, uma esperança que provém da fé, que é um dia habitarmos na cidade onde Deus reservou para nós. Amém? E aí é interessante que diz, por essa razão Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Queridos, eu acho essa parte muito forte, porque eu não sei se você sabe quem é Deus. Deus não se envergonha de dizer, eu sou o Deus deles. Queridos,
Por exemplo, o pastor Eduardo, ele falou: Hélio, meu amigo, querido, eu fico todo bobo, todo cheio, eu tenho que pedir misericórdia, Senhor, eu não posso ficar vaidoso, eu vou pregar agora. Queridos, sabe aquela pessoa que você gosta muito, aquela pessoa que você tem em alta conta, e ela se encontra com você e ela está com outra pessoa e fala: esse aqui não, essa aqui é uma pessoa maravilhosa, eu tenho o prazer de dizer que sou amigo dessa pessoa. E nós ficamos assim, meio que sem graça. Cara, eu não sabia que eu era tudo isso para ele ou para ela. Imagine o próprio Deus não se envergonhando de falar: eu sou Deus de Abraão, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de Isaac. Eu queria que você colocasse o teu nome aí, o próprio Deus falando: eu não tenho vergonha de ser o Deus de Maria, eu não tenho vergonha de ser o Deus do Eduardo, eu não tenho vergonha de ser o Deus do Hélio. Por quê? Porque Ele determina a cura, e a cura acontece, a gente sabe que não acontece. Eu não me envergonho de ser o Deus da Igreja Casa, porque eles declaram prosperidade, a prosperidade acontece. Não. Eu não me envergonho de ser o Deus do João, da Rebeca, da Andréia, do Tiago, porque lá onde ele está, no trabalho, na faculdade, no colégio, tudo vai contra ele, mas só que ele vai no curso desse mundo. Não. Deus, Ele tem prazer nele mesmo em dizer que não se envergonha de nós, quando nós deixamos de ter expectativa nesse tempo e passamos a ter expectativa além, na esperança pela fé que Ele colocou em nossos corações. Quando nós vivemos nesse tempo e nesse período entre a cruz e novos céus e nova terra, como nós vivemos aqui como estrangeiros, Deus olha para aqueles que têm fé e vivem como estrangeiros, e Ele diz: eu não tenho vergonha de ser o Deus dela, eu não tenho vergonha de ser o Deus dele. Queridos, se Deus não tem vergonha de ser Deus de algumas pessoas, por inferência nós sabemos que Deus, Ele se envergonha, ou seja, Ele não é Deus de outras pessoas. Queridos, existe algo poderoso nisso tudo que está sendo dito aqui. O ano passado eu fiz uma viagem que demorou 9 horas de avião. E eu fui para um local com uma qualidade de vida, com IDH muito melhor que o nosso. O lugar era bonito, tinha história. Eu, a Aline, mais 4 amigos ficamos lá durante 10 dias. Voltamos 9 horas de voo. Demorou um pouco mais depois, porque nós tivemos que esperar mais 4 horas em São Paulo. Aí veio a realidade de passar ali pelo fundão. Ali tem um valão com cheiro horrível, de vir pela Avenida Brasil, de começar a ver fuzil, de começar a pensar, a qualquer momento pode ter um arrastão.
Aí subi a minha escada, eu moro no 2º andar, e quando abri a porta, botar a mala na sala, pensar, que bom, eu cheguei em casa. Queridos, voltar para casa é muito bom, independente de onde nós estejamos. Voltar para casa é tudo que nós desejamos. Jonathan Edwards diz o seguinte: a minha alma anseia por se sentir muito mais do que um peregrino estrangeiro aqui na terra. Que nada me distraia de prosseguir nessa vida até chegar à casa do meu Pai. Queridos, que nada nos distraia, que os prazeres dessa vida, que as tentações desse mundo, que os convites dessa existência não nos distraia do desejo de voltarmos para casa, de voltarmos para o Senhor, de irmos até Ele. O autor escreve para cristãos perseguidos, o autor escreve para cristãos em perseguição e provas intensas, tentados a regressar à antiga maneira de viver. Os hebreus, eles ofereciam sacrifícios, eles seguiam a lei, e eles pensaram, nós estamos sendo perseguidos por causa de Cristo, nós estamos em dificuldade por causa de Cristo, vamos voltar, vamos ir para Ur novamente. Mas aí o escritor escreve dizendo, não, se os nossos antepassados pela fé insistiram em não voltar, porque eles sabiam que tinha uma casa além. No meio da luta nós devemos ter a mesma postura. Nós temos uma casa adiante, onde o nosso Senhor nos espera. Somos estrangeiros e peregrinos nesse mundo. Quem nós somos? Somos estrangeiros. Queridos, todos que morreram na fé antes de nós, morreram confessando que eram estrangeiros. A vida na fé, o novo nascimento começa com isso, começa com uma profunda ruptura com a nossa cidadania, com o mundo. Somos arrancados do reino de uma nação de trevas e colocados no reino de luz, no reino de Cristo, conforme Colossenses 1:3. Isso nos transforma, espiritualmente falando, em estrangeiros nesse mundo caído, meus irmãos. Estamos aqui, mas não pertencemos à cultura desse mundo. Estamos aqui, mas não pertencemos aos valores desse mundo. Nós estamos aqui, mas não estamos debaixo da lei e dos ditames desse mundo. Por quê? Porque nós pertencemos a outro reino. Nós somos peregrinos porque a nossa jornada rumo à glória prometida, a cidade de Deus, nos faz constantemente não ter certeza de onde nós estamos e para onde nós vamos. Queridos, em nome de Jesus, não aceite a segurança dos seus planos. Não aceite a segurança de determinar o seu futuro. Em nome de Jesus, você é hebreu. Você é um habitante de tenda, metaforicamente falando.
Para de determinar como vai ser a sua vida. Se o Senhor te tirou do reino das trevas e te colocou como cidadão do reino dele, entenda que você está em tenda e você não sabe para onde você vai. Você não sabe para onde você vai. Eu queria ser CEO de indústria. Aí Deus falou, você vai ser pastor. Então, que você entenda, não determine a sua vida, eu vou ser isso e ponto final. Eu vou para lá e ponto final. Os meus planos vão acontecer e ponto final. Não, você está aqui peregrinando para obedecer àquele que é o seu rei. Filipenses 3:20 diz que a nossa cidadania está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, você pertence aos céus. Você e eu estamos vivendo como quem aqui embaixo não tem um lugar definido? É uma pergunta. Você e eu temos consciência de que cada dia é um passo a menos e um avanço até o nosso destino eterno, que é a nossa casa. Nós precisamos sempre pensar nisso. E na minha cabeça tem a insistência: não determine a sua vida. Eu estudei durante 6 meses com uma irmã, uma jovem, 25 anos, 27 no máximo. E aquela jovem, quando ela foi fazer o Enem, ela colocou no coração dela: eu vou ser engenheira química. E ela foi fazer engenharia química. Eu não sei se você já viu a grade de engenharia química. É química durante 10 semestres. Química, 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 química. E lá ela conheceu um rapaz que também fazia engenharia química. Queridos, e quando eles terminam o curso, eles estão namorando, eles se tornam noivos. Queridos, eu trabalho na Ternium. Um engenheiro químico começa ganhando, queridos, é teto mínimo, 10 salários mínimos. Eu conversei isso ontem, espero não estar enganado. Ou seja, ela tinha uma perspectiva financeira muito interessante. Eles noivos, planejando o casamento, Deus colocou no coração dela: vai estudar língua, vai fazer linguística. E ela foi conversar com o noivo dela. Ao noivo dela: eu estou tendo essa percepção também. Ambos foram para Brasília, estudaram, casaram-se. E ontem, queridos, após 5 anos de faculdade, 3 anos de seminário, alguns anos se preparando, aprendendo línguas, onde eles não foram para uma vida de luxo e salário alto. Ontem eles foram enviados para Timor-Leste. Você quer mesmo determinar a sua vida? A única coisa que eu consigo imaginar é Deus falando: eu não me envergonho de ser Deus dela. Eu não me envergonho de ser Deus dele. Porque eles creem em mim,
Eles sabem que não é a engenharia química que é o sustento deles. Eles sabem que sou eu. E se eles estiverem no Timor-Leste, na África, na França ou nos Estados Unidos, sou eu o Deus da vida deles. E queridos, como devemos viver no mundo? Como nós devemos viver enquanto nós somos estrangeiros? Nesse tempo em que nós estamos aqui na terra, nós devemos viver em fidelidade. Nós devemos viver em fidelidade. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros. Eu exorto a vocês como estrangeiros, que vos abstenhas das paixões carnais, que fazem guerra contra a nossa alma. 1 Pedro 2,11. Queridos, a Bíblia nos diz que peregrinar não é esperar passivamente. Vocês estão comigo? Peregrinar não é falar, eu saí do reino das trevas, agora eu estou no reino do Senhor, agora eu vou sentar e esperar que Ele volte. Não. Esperar o retorno do Senhor é estar em guerra com as trevas. Ser estrangeiro aqui nesse mundo é ter como inimigo Satanás. É entender que estamos em guerra contra forças que atuam na região ou nas regiões espirituais. Fidelidade na terra estranha significa: eu vivo um destino, mas eu estou aqui no presente. Fidelidade em terra estranha é brilhar em meio às trevas. É como Daniel na Babilônia, é decidir não se contaminar. É decidir não se sentir confortável. Queridos, o mundo não deve ser um lugar confortável para nós que somos estrangeiros. O mundo não deve ser um lugar onde nós venhamos nos sentir tão confortáveis que nem pensamos no céu. O mundo não deve ser um lugar tão confortável onde nós temos uma vida boa, onde nós não pensamos na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo não pode ser um lugar confortável, onde nós deixamos de viver a fidelidade e fazer aquilo que o apóstolo Paulo diz para Timóteo na sua segunda carta, que aqueles que amam a vinda do Senhor, quem é fiel ao Senhor, tem o trajeto como estrangeiro aqui na terra, amando a volta do Senhor. Queridos, que essa vida que nós vivemos como estrangeiros seja uma vida que não seja apenas uma peregrinação, mas seja um desejo intenso de um dia estar para sempre com o nosso Deus. É isso que vai fazer diferença. É isso que vai nos levar a enfrentar as lutas. É isso que vai nos levar adiante da má notícia, entender que a má notícia não é o final de todas as coisas. É isso que vai nos levar, num contexto como no Brasil, de instabilidade política e econômica, e eu diria no mundo, entender que nós não somos daqui, vai passar, e eu estou indo para o céu. Há um entendimento, queridos, de que nós estamos indo para o céu, deve nos levar a uma fidelidade, onde o nosso vizinho, o nosso amigo, as pessoas que trabalham conosco, percebam diferença em nós.
Percebam algo eterno, mesmo sem eles saberem o que é eterno. Percebam que nós somos do outro reino, de outro reino, mesmo sabendo que nós somos brasileiros. A pergunta é: nós temos vivido em fidelidade? A pergunta é: eu tenho vivido em fidelidade nesse meu processo de peregrinação? Ou eu tenho buscado os confortos e os prazeres desse tempo? Queridos, outra coisa que eu queria dizer nessa noite é que nós somos estrangeiros, sim. Você é estrangeiro, você é estrangeira, você não pertence a esse reino, mas você não pode ser indiferente ao seu tempo. Se tivessem em mente a terra de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior. O crente, o verdadeiro crente, ele não deseja voltar para a vida que ele tinha antes. E mesmo se a carne o tentar, ele resiste pela fé ao pecado. O verdadeiro crente, mesmo diante das lutas, das falhas, ele tem no teu coração um desejo de voltar para Sião, de ir para Sião. Queridos, nós não somos daqui, mas nós não podemos ser indiferentes. Nós temos algo a fazer. Calvino dizia que somos como espelhos da glória de Deus, refletindo a sua luz. Nós não podemos ser indiferentes ao nosso vizinho que vive em trevas. Não podemos ser indiferentes aos nossos familiares que ainda não estão com essa expectativa da cidade que tem estabilidade e fundamento. Nós precisamos viver uma vida que é uma vida em transição desse lugar para os céus, mas uma vida ativa, uma vida que age, uma vida que fala da nossa cidadania. Você tem falado de onde você é? Eu tenho falado de onde eu sou? Você e eu, nós temos sido instrumentos da graça de Deus onde nós estamos. A nossa vizinhança, o nosso trabalho, a nossa escola, a nossa faculdade, percebe algo diferente em nós, se torna diferente porque nós estamos ali. Queridos, onde eu trabalho é muito grande mesmo. E para você ter ideia, do meu setor para o almoxarifado, eu tenho que pegar um carro. E o estagiário foi comigo, me deixou lá, e eu ia pegar o uniforme, porque eu estou retornando ao trabalho, depois de lutas. E enquanto eu estava esperando, eu liguei para o meu pastor, eu liguei para uma irmã que estava com a mãe doente, que veio a falecer, e depois eu sentei do lado de uma moça, uma técnica, e aí eu virei para ela, vou ensinar para vocês como é que você faz como estrangeiro, para falar de onde você é. Aí eu sentei do lado dela, aí ela estava aqui, ó. Aí eu falei: você conhece Jesus? Aí ela: como assim? Aí eu: você já aceitou Jesus como seu Salvador? Mas só que dessa vez eu não dei sorte.
Aí ela falou, não, claro, eu conheço Jesus, eu sou ministro de louvor lá da igreja de VEC. Aí eu falei, poxa. Mas queridos, viu como é fácil? Não seja um estrangeiro passivo. Queridos, é muito triste, crentes que senta uma pessoa do lado dele, ele não tem problema de falar, e aí o Flamengo ontem, pô. Ele não tem problema em falar, pô, tu viu o Botafogo, chororô? Eu sou botafoguense, tá? Quem zoar o pastor. Não tem problema de falar, e a nova versão da novela? Tem uma novela que fizeram uma nova versão, sei lá. Não tem problema. Não tem problema de falar, Lula não vale nada, né? E o Bolsonaro? Que canalha. Não tem problema. Mas falar que ele não é daqui é uma trava. Falar de Jesus não rola. Queridos, isso é pecado. Você como estrangeiro, você como cidadão dos céus, fala sim do seu time, porque eu falo do meu. Brinca, sorria. Seja um brasileiro comum, como Jesus foi um judeu comum. Lembra? A samaritana olhou para Jesus e falou, judeu. Que você seja comum assim, mas que você não perca a oportunidade de falar, você já conhece Jesus? Começa a fazer isso na sua faculdade, no teu trabalho, com o seu amigo, com o seu vizinho, com o seu irmão, com a sua mãe, com o seu pai. Queridos, isso vai gerar uma revolução na sua vida de evangelismo como estrangeiro nessa terra. Porque as pessoas ficam desconcertadas. Você conhece Jesus? E aí abre uma porta, caso a pessoa não conheça, para você falar, olha, Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar, para que você possa ter certeza de vida eterna, para que você possa sair desse lugar e dessa vida que só tem perspectiva terrena e ter uma perspectiva eterna de uma morada celestial. E aí Deus vai te dar a palavra para você falar, que não são as minhas, do seu jeito, porque eu tenho o meu jeito. Você está me vendo arrumadinho assim, mas você pode encontrar comigo em Campo Grande com o chapéu de pagodeiro e pensar, o pastor está indo para o samba. Não, eu sou assim. O Eduardo sabe. Chego lá na igreja, vão falar tudo de mim, menos que eu sou pastor. Eu não quero parecer pastor. Eu quero ser estrangeiro. Queridos, nós como estrangeiros precisamos amar o retorno para casa. Amém? Eles desejavam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Queridos, em nome de Jesus, que essa noite seja uma noite em que o Espírito Santo nos desperte, para que nós vivamos desejando uma pátria melhor, para que nós desejamos a pátria celestial, para que nós sejamos desapegados desse tempo, independente de como seja a nossa vida, que o nosso coração regenerado e nascido de novo, pulse, suspire pela volta do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos falar, ora vem Senhor Jesus, Maranatá, que nós possamos constantemente, queridos, declarar que nós não somos daqui, para os outros e para nós mesmos, nós não somos daqui. A pergunta é, eu amo a volta do Senhor Jesus Cristo? Ou eu quero que a minha casa seja reformada, que eu faça outra viagem, que o meu salário aumente, que eu case, no caso dos não casados? Queridos, ame a volta do Senhor. Concluindo, irmãos, o mundo oferece muito conforto.
O mundo oferece muito prazer. Mas eu queria que você saísse do engano de acreditar. Sabe o que Satanás e o pecado faz? Ele faz com que nós venhamos acreditar que o conforto é o lar. E o conforto não é o lar. Cristo é o nosso lar. Nele é que nós estamos. Só nele nós temos descanso verdadeiro. Aqui nós estamos de passagem. Aqui nós não temos lugar permanente. Aqui nós ansiamos pelo Rei. Aqui nós preparamos um caminho para a volta dele. Então eu queria, queridos, convidar o pessoal do louvor, por favor, se possível, para que nós estivéssemos terminando essa mensagem. O mundo oferece conforto, e a nossa natureza, o nosso velho homem, insiste em pensar que o conforto é o nosso lar. Eu insisto, nós estamos de passagem. Hoje é noite de resposta. E não é noite de resposta de Deus para você, não. Hoje é noite de resposta de você e de mim para Deus. Eu repito, hoje é noite de resposta. E é noite de você responder para Deus. Você tem vivido como estrangeiro? Feche os teus olhos, por favor. Pense no que eu estou falando. Você precisa responder isso. Você vive como estrangeiro nesse mundo. Você vive como desapegada para em qualquer instante estar com o Senhor. Você vive como alguém que já saiu do reino das trevas e que no reino do Senhor é ativo nesse mundo, declarando que o Rei do Universo vai voltar. Você, como estrangeiro, que tem uma pátria celestial, tem declarado o maioral do seu governo para os outros. Você precisa responder isso. Quem governa a sua vida? É você que determina os seus planos. É você que diz para onde você vai. É você que não abre mão de nada pelo reino. Hoje é noite de arrependimento. Hoje é noite de entendimento de quem você é. Você não é cidadão desse mundo. Que o Espírito Santo reacenda a chama da esperança, a chama da vigilância, a chama da santidade em nossos corações.
Que em nome de Jesus nós possamos, na força do poder de Deus, declarar: eu não sou daqui, eu sou dos céus. Que nós possamos declarar na força do poder do Espírito Santo: eu não volto, eu vou adiante. Eu não estou vendo, mas eu creio. O meu pai Abraão creu, o meu pai Isaac creu, o meu pai Jacó creu. Eu creio, eu tenho uma pátria, eu tenho um lugar, e eu vou viver segundo aquilo que eu sou. Eu sou estrangeiro em terra estranha, eu sou diferente em um lugar no qual eu não quero me amoldar. Em nome de Jesus. Vem, Senhor. Fique de pé, igreja, em nome de Jesus. E com seus olhos fechados, exalte o Rei do reino do qual nós fazemos parte. Cante como alguém que é estrangeiro, mas sabe para onde vai. Nós sabemos que estamos indo para a cidade celestial. Maranata. Vem, Senhor, vem nos buscar. Estamos aqui, Senhor. Aguardamos o teu reino. Que venha o teu reino. Que venha o teu reino. Que venha o teu governo. Que seja estabelecida a sua lei. Vem, Jesus. Que o nosso desejo caia. Que se estabeleça a sua vontade. Venha, Senhor. Venha, Senhor. Como estrangeiros nesse mundo, nós te aguardamos. Venha, Senhor. Em nome de Jesus. E a igreja diga amém. A igreja diga: venha, Senhor. Amém. Em nome de Jesus.